A história da Universidade de Brasília, a UNB, dá para a gente pensar nela como um grande arquipélago de memórias. E bem no centro desse arquipélago tem uma ilha principal, sabe? Um lugar que guarda a história de todas as outras, a sua biblioteca central. Hoje, a gente vai navegar por essa história para entender como uma biblioteca acabou se tornando o coração de um dos projetos mais ousados do Brasil. E para começar essa nossa viagem, uma pergunta que até parece simples. Afinal de contas, o que é uma biblioteca? É só um depósito de livros? Um lugar para estudar em silêncio? Ou será que tem algo mais aí? Bem na entrada da Biblioteca Central da UNB, a BCE, como todo mundo chama, tem uma figura de bronze que nos recebe. É a Minerva, a deusa da sabedoria. E olha, ela não tá ali por acaso não. A Minerva funciona como uma sentinela, uma guardiã. Mas a pergunta é, o que exatamente ela está protegendo? Pois é, ela protege a memória de um sonho. E não é um sonho qualquer, de uma pessoa só. É o sonho coletivo de um projeto de Brasil totalmente novo. A biblioteca, então, não é só um prédio, ela é um verdadeiro monumento a esse ideal. E quem define isso, de uma forma muito precisa, é a pesquisadora Rezende. No estudo dela sobre a BCE, ela diz que a biblioteca é o principal lugar onde se guarda a memória de uma instituição que nasceu de um projeto utópico. E que projeto, hein? Vale muito a pena conhecer. Para a gente entender de verdade esse projeto, a gente precisa primeiro mergulhar nesse papel da biblioteca, o papel de guardiã da memória da UNB. Bom, se ela é uma guardiã, fica a pergunta, né? Que memória é essa? Que história está sendo protegida ali, dentro daquelas paredes? É uma história cheia de ilhas, com momentos incríveis e outros bem difíceis. E a primeira ilha do nosso arquipélago é justamente essa, a Ilha da Utopia. É o momento da criação, do sonho de uma universidade que não se parecia com nenhuma outra. Imagina só a cena. Estamos no comecinho dos anos 60. Em 1962, a UNB é fundada. E ela não nasce para ser só mais uma universidade, mas sim um projeto de nação. E logo no ano seguinte, em 63, a Minerva chega para ser o símbolo dessa missão toda. Essa utopia não surgiu do nada, claro. Ela foi o ponto de encontro de três mentes simplesmente brilhantes: a pedagogia revolucionária de Anísio Teixeira, a estratégia antropológica de Darcy Ribeiro e a visão arquitetônica de Oscar Niemeyer. Foi um encontro único na nossa história. O grande objetivo deles era criar o que eles mesmos chamaram de universidade necessária. Um lugar que não ia só ensinar o básico, mas que ia produzir pensamento crítico, ia integrar todas as áreas do conhecimento e, principalmente, ser um motor de transformação para o país. E essa inovação toda aparecia na própria estrutura da universidade. Em vez daquelas faculdades isoladas, cada uma no seu canto, a UNB foi pensada com institutos centrais que serviam a todos os cursos. A ideia era que um estudante de engenharia pudesse, por exemplo, ter aulas de sociologia, e um de letras pudesse estudar cálculo. Era uma quebra total com o modelo tradicional. Mas a gente sabe que toda utopia, em algum momento, enfrenta a sua tempestade. E para a UNB, essa tempestade não foi qualquer uma, não. Ela chegou de forma avassaladora, testando todos os limites daquele sonho. Em 1964, o golpe militar mudou radicalmente os rumos do Brasil. E a UNB, com todo aquele espírito crítico e libertário, se tornou um alvo imediato. A violência foi só aumentando, sabe? E esse relato da revista Darcy, nossa, ele descreve um dos dias mais sombrios da história da universidade. O campus, que antes era um espaço de liberdade, virou um verdadeiro cenário de guerra. As consequências disso foram brutais. Aconteceu o que o próprio Darcy Ribeiro chamou de dolorosa diáspora, com a demissão em massa dos melhores professores. Líderes estudantis como Onestino Guimarães foram presos e desapareceram, e as invasões violentas continuaram, como aconteceu de novo em 1977, mantendo um clima constante de medo. Mas aquela memória da utopia não foi apagada. Depois de uma noite muito longa, muito escura, chegou a hora de renascer, de reconstruir o sonho. A virada começou a acontecer lá para o final dos anos 70, com a lei da anistia. Aí, nos anos 80, a universidade começou seu próprio processo de redemocratização. E esse processo chegou ao auge em 1984, com a eleição de Cristóvão Buarque, o primeiro reitor eleito por toda a comunidade acadêmica desde o golpe. A democracia finalmente estava de volta ao campus. E para a gente ter uma ideia do impacto real, concreto disso, olha só esse número. Em só 5 anos, o número de vagas na graduação saltou de 210 para mais de 1.000. A universidade voltava a crescer, a respirar e a cumprir sua missão social.
E é isso que nos leva para nossa última ilha, a ilha que amarra essa história toda. É um conceito muito poderoso que a Resende chama de tempo desobediente. Então, o que seria esse tal de tempo desobediente? Bom, para Resende, a memória não é uma coisa parada, estática, guardada num baú. Pelo contrário, é um processo ativo, sempre em movimento. Lembrar, nesse sentido, é um ato de desobediência contra o esquecimento. A memória se torna, então, uma ferramenta de resistência que permite que a gente analise o passado para poder construir o futuro. E tem uma frase do José Saramago que resume isso de um jeito brilhante. É que memória e responsabilidade andam sempre juntas. Manter a memória viva não é só ficar lembrando do que passou, é assumir um compromisso de verdade com a história e com o futuro. E a ABCE da UNB é a prova viva disso. Pensa só. Lá em 1974, em plena ditadura, os relatórios mostram que as pessoas pesquisavam sobre política de Cuba ou feudalismo. Agora, corta para hoje. A biblioteca é palco de jogos de RPG, debates com DJs e até shows sobre música censurada. E essa mudança toda ilustra perfeitamente a ideia do tempo desobediente. A biblioteca não parou no tempo, de jeito nenhum. Ela se transformou, se adaptou. Ela é um organismo vivo que pulsa junto com a sociedade, refletindo os desejos, as lutas e até as formas de lazer de cada época. Ela continua sendo o coração do campus. No final dessa nossa viagem por este arquipélago, fica uma reflexão. Se lugares como a BCE guardam a memória não só de uma universidade, mas de um país inteiro, qual é o nosso papel? Qual é a nossa responsabilidade em manter essa memória ativa, pulsante e, acima de tudo, desobediente?